Com certeza você já viu uma ave simpática como essa, né? Elas são as calopsitas. Quero te mostrar tudo sobre elas. Por isso, estou no berçário das aves e a Calô vai falar tudo pra gente sobre essas aves. Com a Calô e eu vou fazer umas perguntas para ela. Calô, quanto tempo tem o berçário das aves? O berçário das aves, desde quando eu abri mesmo o criadouro, ele vai fazer 3 anos. Como começou essa sua paixão pelas aves? A paixão que eu tenho pelas aves começou quando eu tinha mais ou menos 5 anos de idade. A gente sempre morou em apartamento, né? Não podia ter cachorro, gato, essas coisas. Então minha primeira ave mesmo foi um casalzinho de periquito australiano. Calô, quanto tempo vive uma calopsita? Na natureza, ela vive em torno de uns 16, 17 anos. Mas a criação em cativeiro, né? Com uma boa alimentação, com manejo adequado, os cuidados adequados, ela pode viver até 25 anos, bem saudável. Qual o período de procriação? A calopsita, ela se reproduz o ano inteiro. Então, com isso, a gente tem que ter o cuidado, né, para ela dar no máximo 3 posturas por ano, porque senão pode fazer mal para a fêmea. Então, como ela se reproduz o ano inteiro, né, não tem uma data específica, a gente sempre, depois de cada postura, a gente retira o ninho para ela poder ter o descanso dela e recuperar as energias. E qual o tempo de incubação dos ovos? Depois que a fêmea ela põe os ovos no ninho e começa a chocar, ele tem um tempo de incubação de mais ou menos 18 a 22 dias, mas a grande maioria começa a eclodir com 21 dias. Calô, muitas pessoas falam que calopsitas mansas têm mais dificuldade de procriar do que as ariscas. Isso é verdade? A calopsita mansa, ela tem um vínculo maior com o ser humano. Não que ela não se reproduz, é mais difícil você conseguir reproduzir uma calopsita mansa, porque o laço dela vai ser com o proprietário dela, então ela vê o dono como parceiro dela, dificultando assim a reprodução deles entre a espécie. Quais os principais cuidados com essas aves? As aves são bem sensíveis, então os principais cuidados que a gente tem que ter é com relação à alimentação dela, principalmente, porque uma ave bem alimentada dificilmente vai ficar doente. E com a água, né? Porque ela mesma acaba colocando a comida dentro da água, contaminando essa água. Então é muito importante dar água fresca para elas todos os dias. Qual é o nome daquela pedrinha branca que sempre fica nas gaiolas? Aquela pedrinha é a pedra de cálcio. Algumas vêm só o cálcio e outras vêm o mineral misturado com o cálcio. Essa pedrinha repõe o cálcio da ave, né? Que elas não conseguem tirar isso 100% do alimento, como também ajuda elas a afiar o bico. E as pedras de cálcio que vêm o mineral ajuda na digestão, ajuda a moela a digerir o alimento. O que eu preciso para ter uma calopsita em casa? Bom, primeiro você tem que pelo menos pesquisar um pouquinho sobre a espécie, né? Para poder dar um ambiente mais seguro e confortável para ela. Depois que você fizer essa pesquisa, a alimentação dela, tudo, você vai precisar de uma gaiola. Uma gaiola pelo menos com um espaço adequado para ela conseguir esticar as asas, poder caminhar. Brinquedo para distrair a ave, desestressar ela. A comida, que no caso das calopsitas é o mix de semente, né? Você também pode fornecer ração extrusada, que é um granulado próprio para a espécie, e complementar com fruta, legumes, ovo cozido, milho cozido e sempre trocar a aguinha. Precisa levar essas aves no veterinário? Quando você for adquirir uma ave, você sempre tem que prestar atenção na ave. Se ela está com os olhos brilhantes, se ela está com as plumas bonitas, não está eriçada, se o bumbumzinho dela não está sujo, porque isso significa que a ave está com diarreia. E depois disso, se você quiser pelo menos manter um contato com o veterinário, para ele continuar mantendo a sua ave saudável, é muito bom sim. Até o caso da quarentena. Porque muitas vezes quando a gente muda uma ave de ambiente, a imunidade dela pode estar caindo, pode cair. Mesmo ela estando saudável no criadouro,
essa mudança de ambiente, mudança de proprietário, né, pode causar um estresse na ave, a imunidade dela vem a cair e isso pode causar alguns empecilhos, né, alguns contratempos. Então é sempre bom ter o acompanhamento do médico veterinário. Se eu compro uma ave, cuido dela, como eu posso descobrir que ela está doente ou não? O bom das aves é que quando elas estão doentes, elas deixam isso bem aparente. Ela fica mais quietinha no fundo da gaiola, você percebe que as fezes dela mudou a coloração, no caso, uma cor de fezes preocupante seria da cor preta ou da cor vermelha. Ela fica mais quieta, amuada, com as penas bem oriçadas, parecendo uma bolinha de algodão. E não tem tanto entrosamento, só quer ficar dormindo. Então, quando a ave está doente, ela deixa bem aparente isso. Bom, então vamos lá conhecer um pouco do criadouro. Que é a silvestre, essa aqui é a ancestral. Aí, através dela, que com o trabalho dos criadores gerou as outras mutações, mas na natureza é essa aqui. Ai, meu Deus. Hora do papá. Já conheci um pouquinho dos adultos e agora bora ver os filhotes. É muito importante o ninho estar sempre limpo também, para não dar fungo, bactéria nos filhotes, né? Que bonitinho. O que é esse negócio amarelo? Aqui é a barriguinha dele e aqui é o bumbumzinho dele, que ainda não formou todo o organismo. Ó. Aí, agora dá a papinha. Pode dar, aperta. Pode dar. Aí. Pode pôr mais. Agora mais metadinha. Metade? Mais metade. Nos lugares agora comer isso. Aí, pode pôr. Aí. Parece como uma seringa inteira. Uma seringa inteira. A seringa do tamanho dele. Olha o papaizinho. Olha que delícia como ele é. E aí, Peladão, quando vai nascer pena aí, hein? Oh, que coisinha mais fofa. O dia de hoje ficará marcado para sempre em minha vida, pois senti em minhas mãos aqueles coraçãozinhos minúsculos. Pude conhecer as calopsitas em todos os seus ciclos da vida e também pude conhecer muitos outros psitacídeos. Muito obrigado, Berçário das Aves, por mostrar que a calopsita é um amigo animal.